Vamos lá, boa noite a todos. Retomando então nossos estudos de processo penal 2, matéria recursal. Estávamos a falar a última aula sobre habeas corpus. Então nós falamos vários assuntos sobre habeas corpus, mas ainda falta muito a falar, né? Falamos 4 aulas inteiras sobre habeas corpus, e hoje nós vamos continuar então a falar. Daqui a pouco vamos falar das hipóteses de cabimento, exemplificativo, o rol do artigo 648 do Código de Processo Penal, tá? Mas vamos falar em relação a um constrangimento ilegal por excesso de prazo. Então, nós falamos que o habeas corpus ele tem cabimento toda vez que houver um constrangimento ilegal afeta ao direito de ir e vir, seja uma prisão ilegal, por excesso de prazo ou por falta de fundamentação, não importa o motivo, mas não só esse constrangimento ilegal que já ocorrera, mas ele pode estar em vias de ocorrer. Então pode ser uma violação que está em vias de ocorrer, eminente ou iminente, de ocorrer também, pode-se impetrar um habeas corpus, tá certo? Então, nós vamos falar hoje sobre o excesso de prazo do processamento, do processo criminal, se a prisão preventiva tem prazo a caracterizar a propositura de habeas corpus, uma questão bastante discutida, que foi a questão do André do Rep lá, que foi solto por essa questão de excesso de prazo, e vamos discutir todas essas questões. Mas eu acho melhor a gente procurar exaurir as hipóteses de cabimento lá do artigo 648, e só dizendo mais uma vez que não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, porque nós falamos aqui várias modalidades de habeas corpus. Nós falamos do habeas corpus repressivo ou liberatório, quando o constrangimento ilegal já ocorrera. Nós falamos do habeas corpus preventivo, ou seja, o constrangimento ilegal que afeta o direito de ir e vir está em vias de ocorrer, habeas corpus preventivo, e aí você solicita que seja expedido o salvo-conduto. Se é o repressivo, você vai pedir para expedir o alvará de soltura. Mas existe também outros habeas corpus. Toda vez que não houver justa causa para a existência de um processo, por exemplo, ou de um inquérito policial contra alguém, é possível que você impetre uma ordem de habeas corpus visando o trancamento do inquérito policial ou o trancamento da ação penal. E ainda temos aí o direito ao silêncio da testemunha nas hipóteses que ela, se responder aquilo que lhe foi perguntado, ela estaria confessando um crime. Se não responder, ela poderia ser presa por falso testemunho. Isso acontece muito nas comissões parlamentares de inquérito. Nós verificamos aí recentemente o Renan Calheiros, na relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, recentemente, da pandemia, dando voz de prisão num crime de falso testemunho. Ainda que nem caberia prisão, porque é crime de menor potencial ofensivo, lavra-se o termo circunstanciado. Não admite prisão em crime de menor potencial ofensivo, aí fizeram aquele pampeiro todo lá, Mas é lógico que a testemunha poderia ter sido precavida, como o próprio ministro Pazuello. Não estou defendendo o governo, não estou defendendo politicamente, não, estou falando a questão teórica. Como ele fez, que se eu fosse advogado dele, iria falar, você tem que fazer um habeas corpus, porque senão eles vão te ameaçar lá de dar voz de prisão. Então você não é obrigado a confessar um crime. Você tem o direito de permanecer em silêncio, porque a testemunha tem o dever legal de dizer o que ela viu, o que ela sabe, o que ela ouviu, e ela se calando, ela cometeria o crime de falso testemunho, e por esse motivo poderia sofrer consequências no âmbito criminal, pela prática do artigo 342, que é o crime de falso testemunho. Então, um habeas corpus para garantir o direito
a testemunha, porque como investigado, o pessoal da Globo News, né, absolutamente equivocados, né? Não, mas se fosse um investigado, o Supremo está cansado de decidir. Se o cara é investigado, não precisa de habeas corpus. A Constituição diz que ele não precisa, ele tem o direito à garantia de silêncio. Agora, numa CPI, o sujeito não é investigado, ela não tem poder de indiciar o sujeito, por exemplo. Ela vai investigar e fazer um relatório. Então, todos são ouvidos como testemunhas. Todos são ouvidos como testemunha. Ainda que for ouvir o presidente da República, ele será ouvido como testemunha. Depois faz o relatório, e deixa eu terminar só o raciocínio, por gentileza. Depois faz um relatório e vai me mandar para o Ministério Público. Se o Ministério Público entender que tem os elementos, ele oferece denúncia ou requisita a instalação de inquérito policial. Então, como investigado, falar em habeas corpus não precisa. Quando você tem a certeza que você tem investigado, precisa de habeas corpus para quê? Se a Constituição é clara. Né, que o indiciado, o investigado, o réu, ele tem o direito de permanecer em silêncio, a discutir a questão da testemunha. Aí precisa manejar um habeas corpus em determinada situação, para que não cause um vexame, um constrangimento desnecessário. Pois não, Sandro fez a pergunta, né? Pois não, Sandro. Desculpa, só que eu não podia perder o raciocínio. Mas estou à disposição. Boa noite. Não, tranquilo. Só precisaria terminar o raciocínio. Não, então, para quem foi meu aluno em Direito Processual Penal 1, não sei se você foi meu aluno em Direito Processual Penal 1, mas quem foi meu aluno em Processo Penal 1 não souber responder essa questão, pelo amor de Deus, né? Então, não admite prisão em flagrante em crime de menor potencial ofensivo. Se o crime de falso testemunho é crime de menor potencial ofensivo, não há que se falar em lavratura do auto de prisão em flagrante. Sujeito, olha, nós vamos te conduzir até a Polícia Legislativa lá do Senado e vamos lavrar o termo circunstanciado. Tá? Aí sim, entende que a Polícia Legislativa não tem nem atribuição, teria que ser a Polícia Judiciária. Tá certo? Mas porque se é crime de menor potencial ofensivo, não há que se falar em prisão. Agora, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, ao deixar, se o sujeito realmente mentiu, cometeu um crime de falso testemunho, e o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito deixa de tomar essa providência, aí ele poderia estar cometendo uma prevaricação, interesse ou sentimento pessoal, ou se não, até mesmo uma falta disciplinar na condução ética do trabalho. Tá certo? Mas não admite, quem falou que admite prisão em flagrante em crime de menor potencial ofensivo? Se fosse um desacato, por exemplo, admitiria prisão em flagrante? Lógico que não. Você entendeu? Não cabe prisão em flagrante em crime de menor potencial ofensivo. Sim, justamente. Então, que nós estudamos prisão em flagrante, então não cabe prisão em flagrante em crime de menor potencial ofensivo. Né? Se for um crime de falso testemunho, o sujeito vai responder perante o juizado especial. Lá será oferecida, por exemplo, a suspensão condicional do processo. Ele pode aceitar ou não. Certo? Então, ele só assinará o termo, que ele, quando intimado a comparecer em juízos, deverá comparecer, tudo isso ele deverá assinar. Mas prisão em flagrante, não. Aí faz todo esse... se fosse o caso de outro crime, né, que coubesse a prisão em flagrante, o presidente tem competência, né, da CPI próprias de autoridade judiciária. Como qualquer do povo poderia dar voz de prisão, não precisaria só ser o presidente. Como qualquer do povo, qualquer senador que ali estivesse verificando a ocorrência de uma situação flagrancial, poderia dar voz de prisão e chamar a Polícia Legislativa.
tranquilamente. Se fosse um crime que admitisse a prisão em flagrante. Quem lê só o preceito sancionador do artigo 342 do Código Penal? Quem lê aí? Por gentileza. Vamos lá, localizaram aí o preceito sancionador do artigo 342? Código Penal, né? Lógico. Boa noite, boa noite. Não, só o preceito sancionador, qual que é a pena? Tá, 2 a 4 anos, tá? Se você admitir que o falso testemunho não caracteriza a possibilidade de incidir o crime de menor potencial ofensivo, aí ele poderia ser preso em flagrante. Mas mudou essa alteração aí, foi de quando aí essa pena? A pena não era de 2 anos de 2013, então, tá vendo? Então, eu que estou equivocado. Eu parei de dar aula de direito penal. Então, admitiria a prisão em flagrante. Porque houve esse aumento de pena do falso testemunho em 2013. Eu não tinha feito essa observação. Certo? Então, é possível a prisão em flagrante. Quem está me acompanhando aí, volta, reseta aí. Por isso que eu pedi, né? Eu estava com certo receio quanto ao preceito sancionador, porque eu havia me esquecido que a lei mudou, por isso que eu pedi para a lei e verificar a alteração. Então, nesse caso, poderia ocorrer a prisão em flagrante. Poderia ocorrer. Então, o relator era o presidente. Mas qualquer um ali poderia dar voz de prisão e chamar a polícia legislativa e tomar essas providências. E dizer para o relator, mandar constar na ata, olha, você pode estar cometendo, o presidente da CPI, cometendo o crime de prevaricação, por deixar de praticar um ato de ofício por interesse ou sentimento pessoal. Tá? Então, saindo da esfera do juizado especial, aí admite a prisão em flagrante, certamente. Agora, quando não admite a prisão em flagrante, até é pena mínima 1 ano. Agora admite a não persecução criminal, que não tem nada a ver com a prisão em flagrante, cuja pena mínima não ultrapassar 4 anos. Certo? Então, por isso que eu pedi para fazer a leitura do preceito sancionador e verificamos, então, que houve um aumento de pena do preceito sancionador do artigo 342. Certo? Então, nesse caso, sairia fora do limite do juizado e poderia, sim, efetuar a prisão em flagrante, que deveria ser arbitrada a fiança também, porque o crime é afiançar. Tá? Só se o sujeito não tivesse condição de pagar a fiança, que ele ficaria preso até a audiência de custódia. Tá? Mas o delegado tem o dever de arbitrar a fiança, levando em consideração a gravidade do crime e as condições de quem paga. Certo? Mas isso tudo falta de cautela. Para ir numa comissão parlamentar de inquérito, necessita no habeas corpus. Quem já me acompanhou aqui, talvez os que estão chegando agora, ou quem tenha faltado na aula de habeas corpus, eu dei 2 exemplos aqui que eu atuei, que foi de repercussão aqui em Ribeirão Preto. Eu atuei, eu posso falar que o processo não é sigilo, foi divulgado pela mídia, eu dei entrevista na mídia. Aquele caso das mulheres que acusava a Darcy Vera de ter vendido, juntamente com a irmã, casas de Coab. Vocês lembram dessa hipótese? Que houve uma comissão parlamentar de inquérito. Eu era advogado das 3 mulheres. Cheguei na comissão parlamentar de inquérito com habeas corpus preventivo, uma liminar concedida pelo juiz, onde elas não estariam obrigadas a responder as perguntas feitas pela comissão parlamentar de inquérito. E outro caso também, que foi mais recente, foi da secretária municipal da educação, naquele caso do menino que morreu lá na escola, eletrocutado, que encostou nos fios desencapados lá, um menino de 10 anos, e veio a falecer. Então, houve uma comissão parlamentar de inquérito para apurar esses fatos. E eu também, ela foi intimada a comparecer perante a comissão parlamentar de inquérito.
Então, se ela fosse formalmente indiciada antes na delegacia, como investigada, eu não precisaria do habeas corpus. Mas ela foi na condição de testemunha na comissão parlamentar de inquérito. Na condição de testemunha, poderia ser que, se ela tivesse que responder e fosse forçada a responder alguma coisa, ela estaria confessando um crime. E ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Essa é princípio constitucional. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Certo? Esse é o motivo. Então, praticamente esgotamos aí essa questão do habeas corpus para garantir o direito de silêncio da testemunha. Tem casos que vão aparecer que vocês vão ter que decidir. Por exemplo, certa ocasião apareceu no escritório 5 diretores do sindicato, dizendo: olha, nós somos intimados aqui para comparecer na delegacia dia tal. Né? Bom, mas na intimação não está dizendo ouvir em declaração como investigado ou ser ouvido como testemunha. Eu não sei. Se eu não sei, como que eu vou comparecer lá na delegacia? Chega lá o delegado e fala assim: ó, você pode permanecer em silêncio que você vai ser ouvido aqui como investigado. Agora eu sei que vocês 4 sabem que ele cometeu um crime. E se vocês ocultarem esse fato que vocês têm conhecimento, vocês vão ser presos por falso testemunho. Isso não seria uma coação? Eu não sabia que eles seriam ouvidos como testemunha investigada. Então o que eu fiz? Eu entrei com habeas corpus para os 5. Por quê? Chega lá na delegacia, tudo bem, se você for investigado, o delegado já vai dizer: olha, consta no depoimento que foi dada a possibilidade dele permanecer em silêncio nos termos constitucionais. Se ele for ouvido como testemunha, ele tem um habeas corpus a liminar aqui que ele não é obrigado a responder as perguntas que forem formuladas, no que diz respeito à autoincriminação. Fatos subjetivos, né? Fatos objetivos, devamente, a liminar não contempla, né? Tá? Então você iria determinar no seu pedido que fosse expedido um salvo-conduto, que por aquele motivo ele não poderia sofrer nenhum constrangimento à sua liberdade de ir e vir, ao seu direito de locomoção. Então isso é um habeas corpus para garantir o direito ao silêncio de uma testemunha em relação a fatos que poderão incriminá-la. Certo? Agora, com o investigado não precisa de habeas corpus, porque ele já tem a garantia constitucional. Não precisa de habeas corpus. Se ele é investigado, se ele já está formalmente indiciado, para que o habeas corpus? Se a autoridade tem que falar: você está sendo ouvido aqui como investigado, você tem o direito de permanecer em silêncio, sob pena de ser decretada a nulidade do ato. Porque não foi dada a possibilidade dele permanecer em silêncio, que é a garantia constitucional de todo o investigado, de todo o acusado, de todo o réu. Tudo bem? Superada essa questão, então? Peço vênia só a questão do falso testemunho. Eu tinha lido alguma coisa sobre isso, mas me fugiu da mente. Essa pena do falso testemunho aí poderia me pegar de surpresa. Está vendo como é que a gente aprende? Discutindo e debatendo essas questões, sendo provocado, né? E se não tivesse pedido para ler o preceito sancionador do artigo 342, eu estava na dúvida, ia ficar na dúvida até então. A gente não trabalha muito com esse falso testemunho, né? E isso são situações excepcionais, né? Mas, tá vendo como é interessante? A gente tem que estar constantemente lendo essas questões. A pena aumentou. E a pena ficou gravíssima, ao meu ver, né? Porque você pega um furto simples, a pena é de 1 a 4. Você pega um furto qualificado, a pena é de 2 a 8. Então, se o sujeito for primário, cometer um furto qualificado, a pena dele pode ser 2 anos. E quem comete o crime de falso testemunho, a pena também 2 anos. Olha que violação ao princípio da proporcionalidade em relação aos bens jurídicos tutelados. Há uma desproporcionalidade aí, não é verdade? No preceito sancionador de um e de outro. Olha a gravidade do furto qualificado.
que é o parágrafo 4º do artigo 155, e aí em comparação com o artigo 342. Não é verdade? Então tá bom, vamos lá? Então, quem pode ler aí, o artigo 648, as hipóteses de cabimento de habeas corpus. Repetindo, são hipóteses exemplificativas e não taxativas, né? Mas vamos fazer a leitura, tá aí, vamos ler. Porque quando você vai fazer o seu habeas corpus, você fundamenta também o artigo 648, indicando o motivo, se esse for o motivo, né, do seu habeas corpus. Além do artigo 5º, inciso, salvo engano, 68 da Constituição Federal, você fundamenta no artigo 647 e 648, inciso tal, né? Então, quem pode ler o primeiro inciso do artigo 648? Esse é o genérico, né? Isso aí você pode utilizar em todas, né? Nesse caso, o sujeito vai na CPI, ser ouvido como testemunha. Tem justa causa para que ele sofra algum constrangimento à liberdade de ir e vir, se ele não responder uma pergunta que possa autoincriminá-lo? Não, então, nesse caso, merece um habeas corpus. O juiz decretou a prisão temporária ou preventiva sem fundamento, violando completamente o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Nesse caso, há justa causa para que alguém seja preso por uma decisão judicial absolutamente ausente de fundamentação legal ou carecedora de fundamentação legal? Não há justa causa. Não é? Então, essas é uma das hipóteses genéricas, né? Por exemplo, um crime de homicídio que ocorreu em 1960. O sujeito recebeu uma intimação para comparecer que ele foi indiciado por homicídio. O crime ocorreu em 1960. Quanto tempo ocorreu a prescrição? Pergunto. Há justa causa para que alguém responda um inquérito policial nesses termos? Não. Mas ele está em liberdade. Mas e aí? O delegado não pode pedir a prisão preventiva ou prisão temporária dele, o juiz não pode decretar, então não há um perigo aí que pode afetar a sua liberdade a sua liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção? Sim, então nesse caso, quem cometeu um homicídio em 1960 já ocorreu a prescrição, né? Então não tem justa causa para que ele responda o inquérito. Se o Ministério Público ofereceu denúncia, o juiz recebeu habeas corpus para trancar a ação penal, porque não tem justa causa para a sua existência, tendo em vista que o crime já prescreveu. Certo? Então, falamos dois tipos de habeas corpus aí, de inquérito e de ação, né? O que mais? Esses dois. Então, essa é uma questão interessante. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Então, se isso ocorrer lá na execução, você pode interpor um habeas corpus. O sujeito já cumpriu a pena toda e continua preso lá na cadeia. Nesse caso, você pode interpor um habeas corpus. Não é verdade? Agora, vamos isso assim, acontece. Mas o interessante é a gente analisar do ponto de vista processual, ou seja, antes do trânsito julgado. Quando o sujeito ficar mais tempo do que a lei determina, né? Preste atenção no que eu vou dizer. Se for em relação à prisão temporária, a Lei 7.960 de 89, crime comum 5 dias, prorrogável por mais 5. Se o sujeito ficar preso temporariamente por mais de 10 dias, nesse caso, há um constrangimento ilegal. Habeas corpus com fundamento no 6482. Porque a lei fala 5 dias prorrogáveis por extrema, devidamente fundamentado, por motivo excepcional, o juiz vai determinar a prorrogação. Só que a prorrogação não pode superar os outros 5 dias, são 10 dias no total. E crime de hediondo, 30 prorrogáveis por mais 30. Venceu os 30 dias da prorrogação, o sujeito deve ser colocado em liberdade dependente de alvará de juiz. Deu a meia-noite, não chegou nenhum outro ordem judicial, o carcereiro tem que abrir a porta e o sujeito ir embora. Sob pena de caracterizar uma coação ilegal, e aí o sujeito está ficando preso mais tempo do que a lei determina.
certo? Aí tudo bem, mas estou chegando na prisão preventiva, né? A prisão preventiva, antes da última reforma processual, ela não tinha prazo. Por que ela não tinha prazo? Ela perdurava enquanto perduravam os motivos que autorizaram a sua decretação. Então, se o juiz decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, passado 1, 2, 3 anos, o processo está no tribunal, está no STJ, ainda persistem os motivos, que é a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a prisão deveria ser revogada. Mas ela não tinha prazo. Ela não tinha prazo. Então isso era um tormento. Mas aí você vinha, por exemplo, estou falando só uma parte histórica ainda da prisão preventiva. Por exemplo, nesse caso de repercussão que eu atuo aí, que é o processo não tem sigilo, é do Guilherme Longo, vocês devem acompanhar isso do menino Joaquim na televisão. Por exemplo, ele estava preso por mais de 15 meses, 24 meses, 24 meses, 2 anos e 4 meses. Né? E eu discutindo essa questão em habeas corpus, era o 7º, eu acho que foi no 8º. E eu dizia o seguinte, bom, prisão preventiva eu sei que ela não tem prazo, ela perdura enquanto perdurarem os motivos que autorizaram a sua decretação. Mas nós temos um detalhe, o processo tem prazo para terminar a instrução, né? Então o legislador indicou um prazo para terminar esses crimes de competência do júri, a primeira fase, que é o juiz dizendo se o réu vai para júri, se não vai para júri, se pronuncia, se impronuncia, se desclassifica, se absolve sumariamente, né? Aquelas 4 decisões que o juiz pode fazer. O legislador falou, o processo tem que terminar no prazo X. Então, quem lê o artigo 412 do Código de Processo Penal? Qual que é o prazo que indica aí? E tem um fundamento mais amplo. A Constituição, a partir da emenda 45 de 2004, que é a reforma do Judiciário, nos trouxe a duração razoável do processo. Todos nós temos direito à garantia da duração razoável do processo. E o sujeito que estava preso quase há 2 anos sem interrogatório, não é razoável isso. Através da prisão preventiva, não era razoável. Ainda que a prisão preventiva não tivesse prazo, ela perdurava enquanto perduravam os motivos que autorizaram a sua decretação. Não é verdade? Aí, então, qual que é o prazo do artigo 412, que tem que terminar o processo? Então, no crime de competência do júri, a primeira fase tem que terminar em 90 dias. Eu fazia 2 anos. E eu tentando um habeas corpus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, excesso de prazo. E o tribunal falando que eu que estava dando causa à demora do processo, como se isso fosse possível. Eu estava requerendo a produção de uma prova que incumbia até o Ministério Público, mas meu cliente era presumidamente inocente e eu tentando produzir uma prova que o Ministério Público deveria ter produzido. Aí falava a defesa que tá demorando com o processo. Eu tenho o direito de requerer a produção da prova, a garantia constitucional me favorecia. Então eu estava extremamente de acordo com o direito. Então como que poderia imputar a mim uma demora no processo? Principalmente se meu cliente estava preso, né? Mas foi até que então, nesse habeas corpus, o tribunal decidiu por soltá-lo e conceder a ordem de habeas corpus por excesso de prazo, depois de 2 anos e 4 meses. Depois, no 8º habeas corpus, na 8ª tentativa, na 8ª argumentação. E a minha argumentação junto com o tribunal era essa, do jeito que eu estou falando com vocês, com bastante rigor, com bastante assim, força e jogando a responsabilidade para a justiça. E me eximindo de qualquer responsabilidade, porque eu estava agindo de acordo com a Constituição, defendendo os interesses do meu constituinte. Né? E aí o tribunal resolveu, então, por soltar. Aí depois ele resolveu sem minha comunicação, sem minha autorização, sem nada, e resolveu deixando o país. E eu só fiquei no caso porque ele deixou uma carta desmentindo tudo que ele disse e motivo pelo qual eu estou no processo até hoje. Não teria saído do processo quando ele fugiu, certo? Bem dito isso.
Entenderam o exemplo? Mas agora, então, isso eu falando em uma parte histórica, né? Mas agora o legislador, ele inovou. Quem lê o artigo 316? Aí vamos no André do Rep, né? Um habeas corpus do André do Rep, que soltou ele, ministro Marco Aurélio. Quem lê o artigo 416, 316? Código de Processo Penal, né? Tem um parágrafo aí? Então tá, lê. É isso que o Marco Aurélio fez. A defesa chegou lá para o ministro Marco Aurélio, independente. O direito penal ele não pode ter essa subjetividade. O ministro Marco Aurélio foi interpretar uma decisão de forma objetiva. Chegou lá para ele e diz: olha, o artigo 316 diz isso. O juiz não fundamentou, já faz 100 dias, 120 dias, que o sujeito está preso preventivamente. E a lei diz que o juiz, a cada 90 dias, tem que dizer se permanece os motivos que autorizaram a prisão preventiva ou se ela revoga e coloca o sujeito em liberdade. Então chegou um habeas corpus justamente nessa questão, dizendo: olha, ele está preso há 120 dias, o juiz não manifestou sobre a prisão, então a prisão dele é ilegal. É isso que diz o parágrafo do artigo 316. O ministro Marco Aurélio vai e concede a ordem. O sujeito foge. Tá? Ah, mas o ministro Marco Aurélio é culpado? Não, o culpado é o juiz, tá? Que não fundamentou. O ministro Marco Aurélio está cumprindo a lei. Está cumprindo a lei. Porque é o juiz que não fundamentou a decisão no prazo de 90 dias. Então a prisão tornou-se ilegal, tornou-se arbitrária. É isso que o ministro Marco Aurélio fez. Independente de quem seja a pessoa, independente disso, ele está interpretando objetivamente o fato. Não é lógico, poderia ele ter revogado, determinado o monitoramento eletrônico, mesmo assim o sujeito ia fugir, mas uma prisão, uma prisão albergue domiciliar também, todo jeito o sujeito ia fugir, então não tinha jeito, mas ele interpretou a lei, a culpa é do juiz. Por que o juiz não fundamentou em 90 dias? Olha, deixe de conceder a liberdade, tendo em vista que permanecem os motivos que autorizaram a prisão. Então o juiz hoje ele tem que a cada 90 dias averiguar se é necessário ou não. Quando eu falo juiz, eu estou falando autoridade judiciária. Estou falando juiz de primeiro grau, estou falando desembargador, estou falando ministro. Então se eu tenho uma apelação no Tribunal de Justiça, ela está lá há 4 meses, o relator tem que dizer: olha, permanece os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, então eu mantenho a prisão preventiva nos termos do artigo 316, parágrafo único, sob pena de afigurar-se de ilegal. Cada 90 dias ela tem que ser revista. Antes não tinha esse prazo, não tinha nada disso. Tá certo? Então, isso que ensejou a soltura do André do Rep, justamente o juiz negligente que não verificou a necessidade da manutenção da prisão preventiva no prazo que a lei determinava, ou seja, determina a cada 90 dias. 316 parágrafo. Certo? Agora, é interessante essa questão do excesso do prazo. Por que nós estamos falando de prisão preventiva? Nós estamos falando tudo de habeas corpus por excesso de prazo. Você vai interpor vários habeas corpus dizendo: olha, houve o excesso do prazo, a prisão tem que ser relaxada. Aliás, a prisão tem que ser revogada com habeas corpus. Tá? Então é isso que nós estamos comentando. Tá? Mas existem vários empecilhos sobre isso. Tormentos sobre isso. Primeiro deles, quem pode ler a súmula 52? STJ, né? STJ, vamos lá. Localizaram aí?
Pode ler. 52 do STJ. Olha que absurdo. Pessoal, quem quer fazer uma monografia, pelo amor de Deus, faça uma monografia com esse tema. Não aguento mais essa súmula, é tão absurda. Presta atenção nesse exemplo que eu dei do Guilherme Long, que estava 2 anos e 4 meses preso, que o tribunal considerou ilegal. Se o juiz tivesse dito assim: declaro encerrada a instrução do processo na primeira fase, a prisão de ilegal, ela passaria a ser legal. Olha que absurdo. A prisão já está ilegal. O juiz fala: encerra a instrução. Legitima a prisão. Como que pode isso? Se a prisão por excesso de prazo está caracterizada, só o fato do juiz falar: olha, eu encerrei a instrução do processo, agora não cabe mais você alegar excesso de prazo. Como que não, se a prisão afigura-se de ilegal? Mas o tribunal... Quando eu falo STJ, não pensem vocês que o TJ, o TRF também cita essa súmula. Se chegar com o habeas corpus lá, ele fala assim, ó, súmula 52. Encerrou a instrução, acabou o constrangimento ilegal por excesso de prazo. E às vezes o que acontece? Pior, o que o juiz te pega? Você entra com o habeas corpus por excesso de prazo. O juiz corre com o processo aqui, intima as partes para apresentar as alegações finais e fala assim, ó, dá um despacho. Declara para marcar audiência e declara encerrada a instrução do processo. Ele marca a audiência una, doido para acabar a instrução, ele fala, declara encerrada a instrução do processo. Sabe o que ele faz? Ele comunica o tribunal. Sabe o que o tribunal vai fazer com o seu habeas corpus? Perda do objeto do habeas corpus. O seu habeas corpus não é conhecido. Perde o objeto. Vai ser uma decisão burocrática ainda. Tendo em vista a decisão superveniente do juiz que declarou encerrada a instrução do processo, aplico a súmula 52 do STJ e julgo prejudicado o habeas corpus proposto pela defesa. Ponto. É isso que acontece. Simplesmente isso que vai acontecer. Com essa súmula 52. E se não bastasse isso, vamos ler a súmula 64 também do STJ. Quem está me auxiliando aí? 64. Aí é lógico que ninguém pode ser beneficiado pela sua própria torpeza, não é? Essa súmula 64. Então, se a defesa que está dando aso à demora do processo, marca uma audiência, motivo injustificado, não comparece, o juiz adia, não justificou o motivo, o juiz teve que adiar. Então a defesa vem requerimentos protelatórios, princípio de direito civil. Ninguém pode ser beneficiado pela sua própria torpeza. Isso é inquestionável. Certo? Agora vamos ler a súmula 21 do STJ também. É outra aberração. Olha aí. Olha a outra aberração. Pronunciou o réu. Ele está 3 anos preso, o juiz não pronuncia. Ele está lá preso. Tá? E o processo disse, 412, diz que tem que terminar em 90 dias. O sujeito está 3 anos preso. O juiz não termina a instrução. Marca uma audiência, marca o outro, não termina a instrução. Tá? Aí, o juiz vem dar uma decisão. Manda o réu para júri, pronuncia. Está superado o constrangimento ilegal por excesso do prazo. Como que uma decisão simplesmente fala, manda o réu a júri, superou o constrangimento ilegal? Então, uma prisão que era ilegal até ontem, hoje com a decisão ela passa a ser legal. Aonde que ela pode ser legal? Ela continua ilegal. O juiz mandou o réu para júri, mas e daí? E o excesso todo de prazo que veio, ele foi superado?
Então, essa daí e a 52, a lógica, a 64 é a defesa que dá causa. Então, é o princípio de direito civil. Mas a 52 e a 21, pelo amor de Deus, isso aí é de tirar o fôlego de qualquer um. Se eu for fazer uma sustentação oral no tribunal com esses dois motivos aí, não tem cabimento, você extrapola. Porque não é admissível. E o tribunal, na frieza total, o desembargador fala isso para você. Ô, doutor, o juiz já pronunciou. Não tem mais constrangimento ilegal. O STJ já decidiu isso. Ah, sim, excelência. Então, ontem era ilegal. Hoje ela é legal. Como que transformou de ilegal para legal? Só o juiz falar, manda ele para júri? Na pronúncia ele é obrigado a falar sobre a prisão. Se ele mantém ou revoga, se o sujeito estiver preso, ele vai dizer na pronúncia, olha, mantenha a prisão preventiva, porque persistem os motivos que autorizaram. Ou se o sujeito está em liberdade, ele vai dizer, nega o direito do sujeito recorrer em liberdade, porque apareceram os motivos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Se ele assim não fizer, a decisão é nula. A decisão é nula. Aí habeas corpus que a decisão é nula, nesse aspecto. Há um constrangimento legal. Tudo bem, vamos ler a 697 do STF. Só de referência. 697. Isso aí o próprio Supremo declarou inconstitucional o artigo 44 dos crimes hediondos, falar que não cabe liberdade provisória em crime hediondo. Então existe uma prisão obrigatória, né? Isso aí está superado, o artigo 44 foi declarado a sua inconstitucionalidade, ou seja, cabe liberdade provisória assim nos crimes hediondos. A próprio Estatuto de Desarmamento, se não me engano, artigo 21, vedava a liberdade provisória no Estatuto de Desarmamento. Então, o sujeito não teria direito à liberdade provisória, seria uma prisão automática, imposta pela própria lei, como se isso fosse possível. Né? Então, isso não tem aplicabilidade. Certo? Então, falamos a questão dos excessos de prazo possíveis de você impetrar um habeas corpus por excesso de prazo. Na instrução do processo, no desenvolver da instrução do processo. É lógico que para isso a defesa não pode ter contribuído. E aí me jogava a culpa que eu que estava contribuindo, porque eu estava requerendo a produção de uma perícia específica pelo Instituto de Criminalística, Instituto Nacional de Criminalística, que é um órgão da Polícia Federal que tem em Brasília. Eu estava requerendo a prova no momento oportuno, um direito legítimo da defesa de requerer a produção da prova. Aliás, quem tinha que provar era o Ministério Público, mas como o caso era de ampla complexidade, eu estava tentando fazer um serviço que o Ministério Público não fez para provar a inocência do meu cliente. Mas meu cliente não precisava provar a inocência. Quem tem que provar a culpa é o promotor, que tem que provar indícios de autoria e materialidade. Ele não, ele diz que suposições poderiam levar a prova indiciária. Mas nem a materialidade do crime está demonstrada. Tecnicamente não tem a causa-morte no processo. Só para vocês terem noção do tamanho do problema, né? Então vamos lá. Então vamos continuar o 648, né? Vamos lá. Então fizemos a leitura do segundo, terceiro, vamos lá. Ok. Então vamos imaginar que o juiz de direito de primeiro grau manda prender um prefeito. É possível? Juiz daqui de Ribeirão Preto, qualquer um daqui da vara singular, temos 5 juízes singulares em Ribeirão Preto, manda prender o Nogueira. É possível? É possível não? Todo mundo mudo, tem 17 alunos aí, todos mudos. Vamos lá, quem responde? Não é possível. Então,
Então, para você responder essa pergunta que eu fiz assim de maneira técnica, você fala, ó, depende. Se for na qualidade de qualquer um do povo, ele pode. Se ele encontrar o prefeito em flagrante delito, ele pode, na situação de qualquer um do povo. Mas como autoridade judiciária, ele pode? Não, por faltar-lhe competência. Por quê? Compete ao Tribunal de Justiça o julgamento do prefeito. Então, só o Tribunal de Justiça que pode mandar prender o prefeito. Então, se for um juiz de direito aqui que expediu uma ordem de prisão preventiva contra o prefeito, habeas corpus, porque a autoridade que determinou o ato coator, ela não tem competência para tal. Portanto, afigura-se de ilegal a prisão se o prefeito for preso. É lógico que nesse caso é um caso de despachar a concessão de liminar imediatamente, porque a ilegalidade ela é absurdamente manifesta. Absurdamente manifesta. Entendeu a questão? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tomar cuidado, né? Só na questão do qualquer do povo, né? Porque aí o juiz, a resposta o juiz pode, né? Não como juiz, mas como qualquer pessoa do povo, né? Como nós podemos também. Então tá. O que eu queria falar para vocês nesse aspecto aí? Ah, tá. Lembrei. Justiça militar. Já ouviram falar que não cabe habeas corpus contra ato da justiça militar? Já ouviram isso ou não? Estudaram direito constitucional? Ou não estudaram? Já ouviram falar isso? Não? Então lê o artigo 142, parágrafo 2º, Constituição Federal. Que localize aí. Tem algum militar na sala aí? Não, né? Ou tem? Não tem? Então vamos lá. Não cabe? Então o que diz aí? Mas você está lendo a doutrina de quem aí? Me avisa. Então, mas o que diz o artigo 142? Não dá essa explicação aí. Ele fala o que objetivamente? Então, lê, vamos para os alunos que estão acompanhando. Eu quero saber literalmente o que diz o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, mas você está misturando, você tem que parar quando a Constituição disser, você emendou, os alunos que estão acompanhando estão achando que você está lendo o que está escrito na Constituição. É isso que eu quero que você faça. Para no parágrafo 2º. Vamos lá, vamos lá. Não, lê de novo, lê de novo. Vamos lá. Então, mas até que lê até onde a Constituição para. Não. Então, mas eu estou pedindo para você ler o parágrafo 2º da Constituição Federal. Só isso. Então, mas você não. Aí você continua, você não deu ponto. A Constituição diz isso. É isso que eu quero. Não quero saber o que a doutrina diz. Me ajuda? Então vamos lá. Punições disciplinares. Então tá, para vocês entenderem, pessoal. A Constituição diz que não cabe habeas corpus contra a punição disciplinar militar. É isso que a Constituição diz. Ela é clara nesse sentido. Né? Por quê? Qual que é a justificativa? Nós vamos explicar. Qual que é a justificativa? Como que você mantém a ordem num quartel se não tiver disciplina? Se a justiça vai lá e contesta, fala, olha,
olha, essa punição aí, ela não procede, não poderia ser assim. Não, a justiça não pode interferir nisso. Sabe por quê? Porque senão não se estabeleceria essa hierarquia e disciplina que é necessário em base militar, em formação militar. Sem hierarquia e disciplina, você não comanda uma tropa de 2.000, 3.000, de 150 mil homens. Né? Você não comanda. Então, nesse caso, não caberia habeas corpus. Em relação ao mérito do ato administrativo. O que é mérito do ato administrativo? Conveniência e oportunidade. Não só aqui, nem falando de habeas corpus. O Poder Judiciário não analisa mérito da administração pública, a não ser quando há uma violação ao princípio da proporcionalidade. Aí nós vamos discutir essa questão no direito administrativo, que não é o caso, né? Quando há excesso. Nesse caso aí, o judiciário até analisa o mérito do ato administrativo, se houver excesso, tá? Desproporcionalidade, não houver razoabilidade. O Poder Judiciário analisa, sim, o mérito do ato. Mas aqui, nós estamos falando de ilegalidade. Então, vamos imaginar que é um subtenente pode prender um tenente? Não. Porque ele não tem competência para tal, hierarquicamente. Então, não exclui a possibilidade de habeas corpus no que se refere à justiça militar, toda vez que houver um vício de forma ou de competência. Aí o tribunal vai analisar a ilegalidade. Tá? Então não se exclui o habeas corpus nos termos que a Constituição fala. Certo? Não é você ler a Constituição e sair dizendo, não cabe habeas corpus contra punição, contra ato militar, na justiça militar não cabe habeas corpus. Não é isso. Lógico que cabe. Quando a autoridade competente não for a competente para decretar, por exemplo, a prisão de um policial, quando aquela prisão não encontrar fundamento legal no Código Penal Militar, ou seja, o fato é atípico, quando não obedecer aquela prisão a forma que a lei determina, ou seja, o Código de Processo Penal Militar, então nós estamos diante de um constrangimento ilegal. E é possível o Poder Judiciário, né, se adentrar e verificar a ilegalidade do ato, tranquilamente. O que não se pode é adentrar no mérito da punição. O Poder Judiciário dizer, olha, acho que a punição não é devida, deveria ser de suspensão e não de prisão. Isso o Poder Judiciário não adentra. Isso é mérito do ato administrativo. A não ser a gente discute no direito administrativo quando há uma desproporcionalidade. Por exemplo, só para você entender o direito administrativo, o prefeito tem o direito de construir, foi aprovado para ele construir uma ponte aqui em Ribeirão Preto, numa avenida. Bom, mas aí a ponte é de 100 metros, tal, 50 metros, tal. Mas ele não, para ficar mais bonita a cidade, ele quer fazer uma ponte de 500 metros, dando uma volta. Mas espera aí, o Poder Judiciário não vai adentrar no mérito do ato do administrativo? Lógico sim, porque é absolutamente desproporcional, foge da razoabilidade essa decisão do prefeito de construir essa ponte com 300 metros, em círculo, etc, etc e tal. Então, da mesma forma aqui, a gente discute, ainda quando há demissão de funcionário público, às vezes por uma falta leve, o Poder Judiciário não entra nesse mérito? Se for para discutir a violação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, entra na discussão sim o mérito do ato administrativo. Mas não é essa a nossa discussão. Nossa discussão é falar sobre habeas corpus, isso nós já falamos. Cabe habeas corpus sim toda vez que existir um vício de formação na prática do ato, ou a autoridade não tiver competência para fazê-lo. Caso contrário, não caberá habeas corpus frente à justiça militar. Decisão da justiça militar. Correto? Alguma pergunta, alguma dúvida? O Adalto que fez a leitura e sequenciou Constituição com a doutrina, entendeu aí? Tranquilo?
Tá tá de acordo aí ou não? Não, não, mas a doutrina também está de acordo. É assim que pensa a doutrina, né? É assim que pensa a doutrina. Não, senão você manteria uma ilegalidade. Não pode. O poder não pode. Só a conveniência e a oportunidade que é da administração. Né? Mas a ilegalidade tem que ser observada, tem que ser analisada pelo Poder Judiciário. Né? Então tem que admitir o habeas corpus, sim. Tudo bem? Mais alguém tem alguma pergunta? Mais alguém tem alguma dúvida? Alguém tem pergunta, dúvidas?